Olá, essa é mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, você vai aprender a trabalhar com o OSNAP, ou seja, as precisões na hora de desenhar, na hora de ligar pontos, na hora de criar vetores no seu Métrica Topo, no seu ambiente de CAD do Métrica Topo. É impossível você identificar exatamente o centro de um ponto, ou então exatamente onde está uma intersecção, sem a ajuda do OSNAP. Bom, se vocês observarem no canto direito, vocês vão ver aquele ícone, aquele botão de ajuste de precisão, tá bom? Aqui no canto direito, tá bom? Da sua barra de ferramentas aqui, você tem um ímã. Alguns chamam de ferradura, outros sabem que isso é uma representação de um ímã. Então aqui quando a gente entra no ajustes do OSNAP, pessoal, vocês vão ver que temos aqui vários tipos de modos de você ligar o snap a objetos, tá bom? Vários tipos de configuração, onde você pode modificar aí da forma como você queira e trabalhar na hora de desenhar os seus vetores. Então vamos lá. Vou começar primeiro com o extremo, tá bom? Então vamos supor que você precise ligar alguma polilinha ao extremo de um desenho, ao extremo de um segmento de reta. Então nós vamos ligar o OSNAP extremos, que é o endpoint, tá bom? E F3 para ligar automaticamente no teclado o OSNAP, tá bom? Então, além de você ter que configurar aqui as configurações, os settings, os ajustes do OSNAP, você também tem que lembrar de ligar ou desligar o F3, o OSNAP. Eu habilitei aqui o extremo, o endpoint, e acionei o comando polilinha, tá bom? E agora eu vou ligar o OSNAP, o F3. Então vejam, na hora que eu vou desenhar, vou começar um desenho numa área livre, e como o endpoint está acionado, ele liga ao endpoint. O tamanho deste quadrado vermelho, tá bom? Deste grip que nós falamos, ele varia de acordo com o que você desejar também, isso é configurável. Vou mostrar para vocês. Mas, olha só, ele já se liga ao endpoint. Vamos lá. Agora, o ponto médio. Pessoal, o ponto médio é a mesma coisa, só que o ponto médio é o midpoint. Então, eu vou habilitar aqui o comando polilinha. E se eu quiser identificar o ponto médio de algum segmento, ele já identifica automaticamente. Lógico que com o círculo ele não vai servir, mas com segmentos de reta ele vai servir, tá bom? Então, ó, por exemplo, se eu quiser o midpoint desse segmento de reta, clico e aí, ó, identifiquei, por exemplo, ó, 2 midpoints. Temos o ponto médio e agora temos o centro. O centro você vai utilizar para círculos e elipses. Então, ó, vejam, vamos supor que eu precise sair um vetor, preciso que saia um vetor do centro deste círculo. Eu vou ligar o meu OSNAP aqui, minha configuração de snap do centro. Estou com o meu OSNAP habilitado, ligado, e vejam, ele já identificou o centro do círculo. E agora o quadrante. Para que serve o quadrante? Então, mesma coisa, vou trabalhar com elipse ou com o círculo. Vejam, vou ligar o quadrante e vou acionar o comando polilinha. Lógico, pessoal, que essas configurações de snap, né, com o snap ligado, você também, não só para polilinha, vai servir para criação de ponto, criação de linhas, tá bom? Essa parte vetorial. Mas eu estou utilizando a polilinha como exemplo. Então, agora, quadrantes, eu poderia selecionar o quadrante do meu círculo, tá bom? Se vocês observarem, para as outras entidades não dá certo, mas para o círculo, vejam só em vermelho, dá certinho. Continuando, agora a tangente. Olha só que legal, ó. Você consegue também fazer o desenho tangenciando. Então, vamos supor que eu vou sair com a minha polilinha deste local e eu preciso passar uma tangente neste círculo. Olha só, ele já identifica onde é a tangente. Se for, por exemplo, deste lado aqui, ele também já identifica a minha tangente. Detalhe que partindo deste ponto onde eu estou partindo, temos duas tangentes, certo? Então, ó, por exemplo, vou tangenciar. Tá vendo? Eu tangenciei o meu círculo. Então, agora, olha só, vamos no intersecção. Esse é mais famoso. Então,
quero descobrir ou quero desenhar a partir da intersecção de dois vetores ou dois objetos vetoriais. Por exemplo, a intersecção dessa polilinha com este retângulo. Vejam, venho aqui na polilinha, ou então eu quero criar um ponto na intersecção. Vamos fazer diferente agora. Ponto. E agora, ó, o meu intersection está habilitado e o meu OSNAP está ligado aqui, o F3. Então, eu identifico, olha lá, ó, esses aqui são as intersecções. Então, poderia criar dois pontos aqui nas intersecções. Ou aqui, ó, onde eu criei o meu círculo partindo do centro, o meu segmento de reta partindo do centro, é uma intersecção aqui também, partindo deste quadrante, onde eu criei o segmento, é uma intersecção. Aparente intersecção. Este recurso é interessante. Você vai identificar onde estão todas as intersecções, com um clique depois identificá-las. Então, veja, vou criar uma linha dessa vez. E agora, vou clicar aqui, ó, ele identifica, vou usar este segmento, ele identifica todo o meu segmento de reta. A partir do momento que eu clicar uma vez, se vocês observarem no canto direito ou no canto esquerdo, ele identificou, e aqui também, nesses dessas duas intersecções, onde estão as intersecções desse objeto, tá bom? Onde podem estar intersecções desse objeto. Intersecções existentes já e outras possíveis intersecções que coincidirão com o endpoint deste segmento de reta. Agora, no extensão, a extensão é bem interessante, principalmente para desenhos, né? O pessoal da arquitetura utilizará bastante, o pessoal que trabalha com loteamentos também, os engenheiros civis, os agrimensores trabalham com loteamentos. Veja só, extensão. Então, vamos supor que você precise estender este segmento de reta, você precisa partir um desenho, um vetor, um ponto, né, neste segmento, mas você não tem a polilinha construída. Então, eu ligo o meu extensão aparente e aqui, ó, vejam, seguindo exatamente a mesma angulação, ele me dá a extensão aparente. E aí eu poderia criar, por exemplo, a minha polilinha a partir daqui. Ótimo, agora eu quero seguir este alinhamento aqui, ó. Olha só que interessante. Sigo este segmento. Entenderam? Muito legal, né? Perpendicular agora. O perpendicular, lógico, para encontrar ângulos retos, ângulo de 90 graus. Então, vamos supor que eu queira sair desta polilinha, ou de algum lugar aqui fora, vou sair do lugar aqui fora, e quero encontrar exatamente o ângulo reto deste segmento. Então, veja, ele já me deu o ângulo reto. Agora, quero encontrar o ângulo reto deste segmento. Ah lá, já identificou o ângulo reto deste segmento. E agora, o ângulo reto deste outro da direita é aqui. Então, ângulo reto sem problema nenhum, tá bom? Ângulo de 90 graus entre o vetor que está vindo e o ponto de encontro que você vai vetorizar. Mais próximo é o famoso nearest. O nearest, ele é uma forma de você encontrar qualquer ponto daquele segmento ou daquele objeto que você está passando o mouse em cima, mas com precisão, tá bom? Então, se você não precisa exatamente de um ponto específico no segmento, mas você precisa que o vetor encoste de fato neste segmento, neste objeto, utilize o nearest. Por exemplo, criarei uma polilinha neste círculo, não sei o local, não preciso ter um local específico, mas a minha polilinha tem que encostar neste objeto. Utilizo o nearest e aí eu tenho certeza que estou saindo com um vetor que está encostado de fato no meu círculo. Ou, por exemplo, aqui, preciso que encoste realmente aqui, mas não precisa necessariamente ser em algum lugar. Pode ser no mais próximo, desde que esteja, de fato, encostado, encontrando com este vetor. Cliquei. Ok. Bom, para finalizar, temos o ponto, o node, né? O ponto é para identificar automaticamente, né, de forma precisa, os pontos. Então, vamos supor que eu precise ligar estes pontos, 1, 2, 3 e 4. Se nós não ligarmos o OSNAP, você vai ter que encontrar o meio deste ponto. O ambiente CAD permite isso através da ferramenta Snap. Eu ligo o meu OSNAP e
se a minha configuração do Snap a Objetos está aqui, com o ponto ligado, Node, eu consigo, olha lá, ó, identificar este ponto. Não preciso nem ir até o centro. Se eu identifico o ponto, ele já, olha lá, ó, ligou ao ponto. Temos aqui as configurações nesta janela. Se vocês observarem as configurações aqui no imã, nos ajustes do Snap, nós podemos configurar o que eu falei, né? O Snap e grid dele. O Snap é objetos, que são essas ferramentas. As seleções, você pode também fazer um filtro de seleções, tá bom? E aqui nós também temos configurações de casas decimais. Aqui alguns ajustes no seu desenho, no ambiente CAD do seu métrica topo. E com relação ao tamanho dos grips, né, tanto estes de seleção como os de precisão, você vai ajustar aqui em exibição, ó, ajustes, exibição. Veja, temos aqui cursores. O tamanho do grip eu poderia aumentá-lo. E a marca do OSNAP também, ó, veja só. Vou dar um OK. Olha lá, ó, o meu grip aumentou de tamanho, o meu OSNAP também. Vejam só, o grip azul aumentou de tamanho. E o meu OSNAP, como eu aumentei, agora ele será maior. Então, eu vou habilitar aqui, ó, o extremo, o intersection e o ponto. Olha só o tamanho dele. Isso pode facilitar o seu trabalho aí na hora de vetorizar. Um excelente trabalho a todos e até a próxima videoaula. Tchau!